Uma feliz terça-feira para você. Hoje, dia 25 de fevereiro. Bom dia para os meus queridos ouvintes que já estão no aguardo do devocional de hoje. Muitos já esperam por esse momento. E um excelente dia para você que me acompanha. Não importa qual seja o horário, se de manhã, se pela tarde, se à noite. Que a palavra de Deus ela possa alcançar o teu coração, a tua vida, e que mais uma vez, assim como eu creio que o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos respondido, tem trazido direcionamento, discernimento às nossas vidas, assim como Deus já está fazendo, eu oro e peço para que o Senhor continue fazendo na tua vida. Hoje eu quero falar com você sobre não se esconda de Deus. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, não adianta se esconder, pois uma hora ele o encontrará. O Senhor deu uma missão a Jonas, mas o profeta fugiu da presença do Onisciente e do seu chamado, e seguiu um caminho contrário para a cidade de Tarse. Jonas capítulo 1, verso 3. Note que quando aquele homem tentou se esconder do Eterno, as coisas começaram a dar errado. Jonas foi até o porto, entrou no navio, desceu até o porão e acabou jogado pela tripulação ao mar. Acabou jogado pela tripulação ao mar, até ser engolido por um grande peixe. Isso também pode acontecer na vida de todo aquele que tenta se esconder da presença do Todo-Poderoso. Não por um castigo da parte dele, mas pela falta da sabedoria e direcionamento em razão das escolhas erradas ou decisões precipitadas. Deus tem uma missão, um chamado para a sua vida, portanto, não se esconda dele. É inútil tentar fugir, porque uma hora o propósito vai encontrá-lo. Jonas se arrependeu, voltou para o propósito, cumpriu a sua missão e muitas pessoas foram beneficiadas pela sua obediência, ainda que tardia. Não dá para se esconder de quem tudo vê. Essa é a nossa frase de hoje. Queridos, hoje o Senhor está nos trazendo uma história que nos desafia. A história do profeta Jonas, para quem conhece, sabe que é uma história muito forte pela questão do mau exemplo em que esse profeta ele dá. E a gente está falando de um profeta, alguém que já havia sido estabelecido por Deus para levar a palavra adiante, para profetizar, para ser um enviado de Deus e transmitir o recado de Deus para as pessoas. Então, assim, olha a responsabilidade que Jonas tinha. Jonas não era uma pessoa comum. Ele não foi um Moisés que foi tirado do anonimato para poder liderar o povo. Ele não foi um Davi que foi tirado lá de trás das malhadas de cuidar do pastoreio do seu pai, né, o caçula dos seus irmãos para ser usado como ele foi, não. Jonas, ele já entrou na história como profeta. A Bíblia fala que ele já era profeta, que Deus dá uma missão a ele, e a missão é pregar para uma cidade, a qual a cidade toda estava em perdição. O povo todo estava pecando, estava se corrompendo, e Deus diz assim: vai, prega, porque eu hei de trazer salvação àquela cidade. Jonas, ele se sentiu tão juiz, tão julgador daquela causa e tomou as dores de uma forma tão humana que ele se achou no direito de dizer assim: olha, Senhor, isso aí é demais. Aí isso aí que o Senhor está me pedindo é demais, porque não. Eu não vou lá pregar para aquele povo. Eu sei como o Senhor é, eu sou misericordioso, o Senhor vai perdoar aquele povo. Esse povo não te merece, Deus. Esse povo não te honra, Senhor. Esse povo não te valoriza. O Senhor quer salvar aquele povo, sabe? Era como se Jonas estivesse dizendo isso. A ira de Jonas contra Nínive, a dureza de coração em pregar naquela cidade, era como se ele estivesse dizendo isso. Aí é onde nós entendemos a graça imerecida de Deus. O favor de Deus, ele não é para alguns, ele é para todos. Agora, são alguns que se apropriam disso.
São alguns que conseguem vencer o desejo da carne, a ambição, a vaidade. São poucos que conseguem vencer e se deixar ser usado, levado e protegido por Deus. E o que o Senhor quer nos dizer isso é justamente o que o Senhor quer nos dizer hoje é justamente isso, queridos. Aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, fazendo o que quer que seja, não temos como nos esconder de Deus. O exemplo do profeta Jonas é muito claro. Deus dá uma missão para alguém que já estava habituado a falar isso. Eu fico analisando assim que ele não era alguém, sabe, insignificante. Ele não era uma pessoa comum. Não era uma pessoa que não tinha experiência com pregação, que não tinha experiência com evangelismo, que não tinha experiência com essas coisas. Pelo contrário, o Jonas, ele sabia pregar. Ele já havia pregado e ele já sabia o que era aquilo. Então só era cumprir, só era obedecer. Mas Jonas se acha no direito de desobedecer e o engraçado é que as coisas começam a piorar, a situação começa a piorar e ainda assim Jonas, ele decide fugir. A Bíblia não vai dizer assim que ele ora, se arrepende e pede para Deus assim, pro Senhor, me perdoe pelo meu pecado, pela minha desobediência, faz cessar essa tempestade e me leva para Nínive que eu vou pregar. Não. Ele permite ser lançado no mar para morrer ao invés de ter que pregar, para que uma cidade se converta. Quantas vezes, queridos, nós não só estamos nos escondendo de Deus, achando que podemos nos esconder de Deus, quando estamos fugindo de cumprir a vontade de Deus, quando estamos preferindo ouvir o nosso coração, a nossa vontade, as nossas lamúrias, do que aquilo que Deus está dizendo para nós. Às vezes, queridos, o evangelho, ele vai parecer muito duro, sabe? Muito cruel, muito direto, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que não vier após mim, não é digno de mim. Então, assim, a gente olha de primeiro modo e parece que o evangelho é muito duro, parece que ele exige demais, mas não. O evangelho não é duro. O evangelho não exige demais de mim, de você. O evangelho, ele simplesmente é. É e acabou. Nós é que precisamos, sabe, de fato, renunciar, deixar para trás, abrir mão para que o reino de Deus seja estabelecido nas nossas vidas. Não adianta você colocar motivos, justificativas, empecilhos, o que quer que seja que você coloque na sua vida, no seu coração, para não servir ao Senhor, para não estar na casa do Senhor, para não cumprir o seu propósito, qualquer que seja o motivo, eu quero te dizer que ainda assim, o Senhor te vê, o Senhor te conhece e Ele sabe que você existe. Então, queridos, não tente, não se permita, não deixe ser escondida por Deus, sabe? Estar escondido o tempo todo numa figura, numa situação, num status, numa posição. Assuma também o controle da sua vida na questão de você também se apropriar do que a palavra de Deus diz, do que a palavra de Deus nos orienta, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, tão somente para isso. É como o próprio autor ele diz, que Deus tem uma missão, um chamado para a sua vida. Portanto, não se esconda dele. É inútil tentar fugir. Você pode fugir hoje, mas tenha certeza, se Deus determinou, ele vai cumprir. Ele vai cumprir, queridos. Então, é tempo da gente abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, o nosso coração, para entender que Deus não quer mais que nós brinquemos de ser crente, brincar de ser crente. Não é isso mais, chega. É preciso crescermos, avançarmos em maturidade. Todo local ganha. As pessoas que estão ao seu redor ganham você quando você adquire maturidade, quando você adquire sabedoria, quando você se posiciona. Então é isso que nós precisamos fazer, ter em mente. Deus, ele não se esconde de cada um de nós. Pelo contrário, ele se revela.
Agora nós é que muitas vezes estamos distraídos, ocupados com outras coisas, olhando para outras coisas e não percebemos isso e não atentamos que Deus ele já está fazendo acontecer. Deus ele tem o poder de todas as coisas. Então a gente precisa entender isso, querido, sabe? Deus, ele quer que eu e você entendamos que ele vê todas as coisas, que ele está ciente de todas as coisas, que não importa o que aconteça, Deus sempre será Deus e o autor de tudo. Então, que hoje você possa lembrar desse exemplo de Jonas e não desejar isso no seu coração. Não espere que a tempestade venha, não espere que as pessoas percam seus pertences, porque a Bíblia diz que no momento da tempestade que eles lançam sorte para saber por que isso está acontecendo. No desespero, as pessoas que estavam ali começam a lançar as suas bagagens no rio, achando que no mar que é alguma coisa, e não era. Então, teve pessoas que perderam suas bagagens por conta da desobediência de Jonas. Não permita que ninguém, nem você, perca mais nada por conta da sua presença, mas muito pelo contrário, que sejamos exemplos de perseverança, de entendimento espiritual, de maturidade, de fé e de crer que Deus, ele sabe de todas as coisas. E se ele sabe, ele vai conduzir de acordo com a sua vontade. Basta que eu e você tomamos posse, acreditemos, todos os dias declararmos essa palavra de fé. É o que eu desejo para você, é o que eu espero em nome de Jesus, que o Senhor nos revista de força, de coragem e de entendimento em saber que Deus, ele continuará soberano. O Senhor te abençoe.